Bom dia, estamos novamente aqui, no Colégio Opção e Conhecimento online, Sistema COC de ensino, para a apresentação de mais uma aula. Hoje, Física, setor 221, 14 de maio, caderno 13, capítulo 19, na página 134, módulo 78, corrente elétrica. Hoje nós estudaremos a intensidade da corrente elétrica. Então, vocês têm aí um desenho que é um condutor metálico, E nesse condutor vai formar uma corrente elétrica. Então, vocês estão vendo a direção da esquerda para a direita, da representação da intensidade da corrente elétrica pela letra I, o S que representa a área da secção transversal e os elétrons se dirigindo da direita para a esquerda, Então, esse é um movimento de elétrons livres em um condutor metálico. Suponha que, em um determinado intervalo de tempo, ΔT, uma carga elétrica absoluta. Por que carga elétrica absoluta? Nós não vamos considerar o sinal, certo? O módulo da carga. Passe por essa secção reta do condutor. A intensidade da corrente elétrica média é calculada por essa fórmula, I média igual a carga sobre ΔT. Então, ela é calculada dessa forma. Mas muitas vezes nós não temos a carga, Então, nós utilizamos aquela fórmula que aprendemos lá no início da eletrostática, que é a carga elétrica igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar. E aí a gente faz a substituição, o Q por N vezes E. Se vocês quiserem, pode calcular o Q separadamente e depois jogar naquela formulinha anterior. Na corrente contínua, como a intensidade da corrente não varia com o tempo, nós temos que a intensidade naquele instante, em qualquer instante, é o limite da intensidade média ΔQ sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, certo? Quais as unidades de corrente elétrica, ou melhor, qual a unidade de corrente elétrica? Então, no sistema internacional, nós temos o ampere, Então, I é Q sobre ΔT, como Q é dado em Coulomb, o tempo em segundo no sistema internacional, então 1 ampere é Coulomb por segundo. Lembre, não esqueçam que as unidades que se referem a nome de cientistas, nome de pessoas, é sempre escrita em minúsculo, mas com o símbolo em maiúsculo, tá? A gente costuma usar dois submúltiplos do ampere, o miliampere, MA, e o microampere, E as relações são as seguintes: 1 miliampere é 10 a menos 3 ampere e 1 microampere 10 a menos 6. Temos também o nono ampere 10 a menos 9, picoampere 10 a menos 12 e quiloampere 10 a terceira. Lembra que quilo é com K, não é quilo com QI, quiloampere, porque quilo significa 1000, ok? Como que é um gráfico da intensidade da corrente elétrica? Então, nós temos aí o gráfico de uma intensidade da corrente elétrica, uma curva, Então, conforme varia o tempo, a variação da corrente elétrica. E nós podemos calcular através da área, Que a corrente, a carga, A carga através da área. Então, a carga é numericamente igual à área. Então, eu pus uma observação aí, que se você coloca o valor da área sem unidade, você até pode escrever unidades de área. Nunca coloque na área a unidade C, Coulomb. A gente tem que colocar, portanto, Q igual o valor em Coulomb. Por exemplo, vamos supor que a área deu 15 unidades de área. Portanto, que são aqueles 3 pontinhos, Q igual a 15 Coulomb. Não pode, na continha da área, colocar Coulomb. Tem que pôr o portanto. Aqui vocês têm as áreas das figuras planas que vocês usarão, O triângulo, área base vezes altura dividido por 2, certo? Aí nós temos o quadrado, que é lado vezes lado, o retângulo, que é lado vezes lado, mas a gente costuma falar base vezes altura,
E um trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, aí vocês têm as áreas que vocês sempre utilizam. Exercício de aplicação número 1. Um fio metálico cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,4 amperes. Considere o módulo da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é aquela carga elementar. Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma secção transversal do fio em 60 segundos, na forma 10 elevado a n, qual o valor de n? Lembram de ordem de grandeza, quando a gente explicou, né? Que é sempre uma notação científica, n vezes 10 elevado a um expoente. Se esse n for maior que raiz de 10, a gente soma 1 no expoente. Se for menor que raiz de 10, a gente deixa a ordem de grandeza assim. Então, nós temos os dados e a pergunta, o I 0,4 amperes, E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, delta T igual a 60 segundos, eu quero saber o valor desse N, que aqui expoente o 10 está elevado, né, que vai nos representar a ordem de grandeza. Então, aí da definição de corrente elétrica, I igual a Q sobre delta T, como nós não temos o Q, né, a quantidade de carga, N vezes E sobre delta T. Então, aí tiramos o valor de N, né, I vezes delta T sobre E. 0,4 vezes 60 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a continha, né, dividindo, aí multiplicando 0,4 por 60, dividindo por 1,6 vezes 10 a menos 19, encontramos 1,5 vezes 10 a 20 elétrons. Como 1,5 é menor que raiz de 10, porque a raiz de 10 é igual a 3,16, então a nossa ordem de grandeza, né, o expoente dessa ordem de grandeza é 20. Então, portanto, N igual a 20. No segundo exercício, nós temos a aplicação do gráfico, né? O gráfico mostra a variação da corrente elétrica em amperes num fio em função do tempo, em segundos. Qual a carga elétrica em coulomb que passa por uma secção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Então, nós delimitamos aí um trapézio. Nossa base maior é 4, nossa base menor é 1 e a nossa altura é 4. Então, colocamos lá, área da base maior mais menor vezes a altura dividido por 2. Fazemos as substituições, 4 mais 1, né, vezes 4 dividido por 2, obtemos 10, portanto, Q igual a 10 coulomb. A carga tem valor de 10 coulomb. E no terceiro exercício, né, do Enem, um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que o fluido elétrico se desloca no circuito. Fluido elétrico. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. É aquilo que nós vimos na aula passada. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento de lâmpada. Então, quando se fecha a chave, surge um campo elétrico ao longo de todo o fio, fazendo com que as cargas comecem a se deslocar, formando a corrente elétrica. Portanto, alternativa D. E aqui nós temos, né, as orientações que você já conhece para os exercícios e os exercícios listados dessa aula. Tchau, gente. Até mais na aula de biologia. Um abraço.